Bom, a razão central da liberação do aborto, que tanto se diz essas atrizes da Globo, esse pessoal, a razão central é a seguinte: quem faz aborto são as prostitutas, né? Quase 100% dos abortos são feitos por prostitutas porque tem mais rotatividade sexual. Tá certo que sabe se prevenir, mas a incidência é maior com elas, de abortos. Até recentemente vem diminuindo um pouco nesse aspecto, porque tem golpe, né, para pensão, essas coisas todas, né? Então elas têm filhos só para essas situações. Mas, via de regra, aborto é para prostituta. O grande problema é que elas morrem no aborto, na hora de fazer nas clínicas. O problema não é fazer o aborto. Eles têm estruturas, até de primeiro mundo, para elas fazerem aborto em subterrâneos, casas subterrâneas, instalações, clínicas mesmo, que elas podem entrar. Aí diz que vai fazer uma operação de apendicite, fica registrado lá apendicite. E ela foi fazer aborto. Aí já registrado lá que ela foi botar um silicone, ela foi fazer um aborto. Está registrado que ela foi fazer uma lipoaspiração, ela foi fazer um aborto, clínica de plástica, de cirurgia plástica, para fazer aborto. Ele é especialista em cirurgia plástica, tem a especialização de obstetrícia, mas ele não tem o diploma. Ele estudou a parte, autodidata. Estudou e faz os abortos das prostitutas. Muita gente assim, na medicina, que está formado, registrado numa categoria profissional, mas exerce na clandestinidade a categoria que ele não é registrado. Não sei se vocês me entenderam. Faz transplante, faz tudo. E está lá como pediatra, atendendo em hospital público, prostituta de Niterói. Mas está cheia da grana. Ninguém entende. Porque não é uma prostituta também, né? Então, de tanta aparência assim, né? Porque ela trabalha na clandestinidade, por isso que ela precisa ser uma médica prostituta. Ela precisa ser uma médica cafetina. Porque ela vai ficar muito rica. Mas muito rica mesmo. E ela não vai ter como justificar de outra forma senão com a prostituição. Uma prostituta bem-sucedida, badalada. Ela já no 2º grau, ela já estuda medicina. Para fazer transplante, plástica, mudança de face, uma série de coisas. Implante capilar, às vezes é calvo. Mas faz enfermagem, faz pediatria, nada que possa... E ela vai ficar muito rica. Muito rica mesmo, certo? E os policiais estão desconfiados. Porque a maioria dos bandidos de tiroteio, eles são pegos. A bala pega neles, mas só que elas que cuidam deles. Elas cuidam na clandestinidade. Mas voltando ao aborto, eles têm estruturas e médicos para fazer aborto sem problema nenhum. Mas o problema é que às vezes dá problema. Né? Às vezes ela infarta, às vezes ela tem um problema lá na hora, mesmo com equipamento, dá problema. Aborto é um negócio imprevisível. Eu nunca fiz aborto, graças a Deus, só tive um filho, né, até agora, meu filho Lucas. Sou contra o aborto, radicalmente contra, sempre fui, minha mãe também. Deixamos até amizade com a mãe de Bianca, porque a mãe de Bianca apoiou o aborto de uma amiga de Bianca na época, a gente ficou indignadas com isso. Não gosto do aborto, eles queriam me caluniar com isso, mas eu nunca fiz aborto. O grande problema da liberação do aborto é que vai facilitar para eles, porque muita prostituta morre na hora de fazer aborto. Fica deformada, uma série de coisas. E eles têm que fazer muita documentação falsa para enganar o Estado. Aí dizer que foi lipo, sabe? Pagar testemunho, então vai ser um alívio para eles. Porque aí ela vai entrar na clínica para fazer o aborto e vai morrer. Como morre agora, ela vai morrer com a liberação. Mas aí não vai pegar para ninguém, entendeu? Nem para ela, não vai pegar para ninguém. Não vai criminalizar ninguém. Se acontecer uma coisa, eles vão poder recorrer ao Estado, a outras circunstâncias de cuidados médicos.
que eles compram o remédio na clandestinidade, eles compram equipamento na clandestinidade, é muito complexo. A estrutura existe, é boa, é cara, é eficiente, a estrutura de aborto já está toda pronta no Brasil e atende só prostituta. Mas o problema é que aborto é uma coisa imprevisível e às vezes dá problema. Ela morre junto com a criança e ele não vai poder registrar porque é uma clínica de estética. Ela foi fazer lipo, ela está registrada, ele vai em cana. Se pegar, ele vai preso, perde diploma, perde tudo, vai todo mundo em cana. Porque ele registrou a entrada na clínica de estética fazendo lipo. E ela morreu na hora do aborto. O grande problema é esse. Então complica a vida deles demais. É por isso que eles imploram pela liberação do aborto, com argumentos aí falsos e tal. Na realidade vai facilitar a vida deles todos, muita coisa. Que é um problema quando elas morrem. Um problema quando elas morrem na hora do aborto. Para o médico, porque normalmente é feito e o problema também para comprar equipamento e remédio, medicamento, e também fazer o transporte dela, certo? E isso atrapalha até o tratamento da prostituta, porque ela tem que, às vezes, ir sentada no carro para fingir que tá tudo bem, e ela tá lá toda sangrando, com vários, porque tem que fazer, não pode fazer em ambulância. A logística é horrível. Tudo acontece, dá problema para eles, muita coisa. Então, a cicatriz eles conseguem, quando tem cicatriz, eles põem tatuagem, diz que foi a cirurgia de apendicite, alguma coisa assim. Então, a liberação do aborto é para facilitar a vida dos cafetões e das prostitutas. Nada se pensa na mulher tradicional. União estável não foi pra gente. Lei da Maria da Penha não foi pra gente. Liberação do aborto não é pra gente. Essas leis não são para beneficiar a gente. Nenhuma delas. Pode uma ou outra ter tido alguma vantagem com alguma lei dessas aí, mas via de regra, toda lei é pensada, idealizada para favorecer as prostitutas, não as mulheres. Nunca as mulheres. Certo? Então, é muito crime que eles cometem, dificuldade para importar medicamento, para comprar medicamento, dificuldade para ela comprar medicamento depois do aborto. E aí tem que fazer uma série de coisas ilícitas para ela comprar os medicamentos. É esse o problema.